Escolher uma revista para publicar um artigo científico é algo que muitas vezes deixa as pessoas com dúvidas. Afinal de contas, são tantas as opções, mas como escolher? Então, nesse vídeo, eu vou trazer aqui alguns passos que vão te ajudar. Então, estudante de nutrição que está vendo esse vídeo aqui, fez aquele artigo científico do TCC, fez um artigo científico aí no seu local de trabalho, mas está na dúvida sobre qual revista escolher. Fica aqui nesse vídeo, segue aqui essas minhas dicas que eu tenho certeza que você vai conseguir escolher depois que você assistir. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é você definir qual que é o escopo e a área da revista. Então, você precisa pensar, esse artigo que eu fiz aqui, ele está relacionado com qual área? É da área de nutrição em saúde pública? É de nutrição em pediatria? É da nutrição hospitalar? Então, você vai falar sobre o que exatamente? Uma coisa que eu sempre faço e que me ajuda muito, é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, é quando a gente está escrevendo um artigo científico, a gente vai usar outros artigos para a nossa introdução e para a nossa discussão, não é mesmo? Então, veja onde esses artigos que você utilizou, onde esses artigos foram publicados. Então, veja quais foram as revistas. Algo assim muito fácil de se fazer, então é só você ir lá olhar quais foram as revistas que esses artigos foram publicados, e aí isso também vai te dar um norte, então vai te dar algumas opções de revista. Claro que você vai ter que acessar o site dessas revistas, ver qual que é o escopo, então qual que é a área que essas revistas publicam, dar uma olhada nos artigos que já foram publicados por essas revistas, então isso ajuda bastante, certo? Fuçar o site, gente, isso é básico, então assim, não adianta, você precisa fuçar o site das revistas, então dar uma olhada nos artigos que já foram publicados, então se você já tem algumas revistas aí na sua mente, então, pegou essas revistas, esses artigos que você utilizou, ou então outras revistas de sugestões, então pega essas revistas, acessa os sites e aí dá uma olhada, veja os artigos que já foram publicados, veja se esses artigos estão relacionados aí com o seu, e aí, é claro, na revista sempre tem lá as informações sobre qual que é o escopo da revista e assim por diante. Outro ponto, você pode verificar o fator de impacto, ou seja, uma métrica que avalia a qualidade dos artigos científicos com base no número de citações e também o qualis da revista. A gente está em 2025, esse ano algumas mudanças vão acontecer aí em relação ao qualis, né, da CAPES, inclusive se você quiser um vídeo falando sobre isso, comenta aqui embaixo, mas isso é algo que eu faço ainda, então eu vou lá na plataforma Sucupira, dou uma olhada, vejo qual que é a classificação da revista científica, isso é importante, então a gente tem classificação, tem revista que é A1, A2, A3, B3, B4, né, também, B4 tem? B1, B2, B3, será que tem B4? Não lembro agora, mas enfim. Enfim, tem as classificações das revistas, e isso também é um fator que você pode levar em consideração. E aí, pensando aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, pensando aqui nessa questão da classificação das revistas, tem pessoas que preferem mandar assim já de cara para uma revista que é A1, por exemplo, e aí depois ir tentando para alguma revista menor. Então, eu vou tentar uma A1 primeiro, A2. Geralmente eu faço isso. Então, eu sempre envio primeiro para uma revista mais top, assim, uma revista A1, e aí, se não é aceito e tal, vejo qual que foi o feedback, o motivo, né, para não ter sido aceito, talvez, né, se for o caso. E aí, depois eu vejo aí outras revistas aí de outras classificações. Leia as diretrizes para os autores, então por isso que eu falei, olhe o site das revistas, leia, veja quais artigos foram publicados e veja também quais são as diretrizes para os autores. E aqui eu vou dar uma outra dica. Quando você vai ler as diretrizes para os autores, então se você escolheu, você está pensando aí em 3 revistas, e aí você está pensando assim, vou mandar para essa, se essa aqui não der certo, vou mandar para essa, vou mandar para essa. Então, tenta escolher revistas que tenham diretrizes aí parecidas. Porque quando a gente manda um artigo para uma revista e esse artigo não é aceito, a gente tem que reformular todo o artigo, sabe? Mudar a questão das referências, por exemplo. Então, acaba dando um trabalhinho. Então, se isso pelo menos... Então, pelo menos a forma de apresentar as referências de 2 revistas que eu escolhi, pelo menos é a mesma forma, isso ajuda bastante. E é claro que é importante ler as diretrizes para você entender todos os pontos da revista, o que realmente eles publicam. Então, assim, leia com muita calma, porque muitas vezes existem coisas básicas que fazem com que o artigo seja recusado e coisas básicas que estavam ali nas diretrizes. Um outro passo é você analisar o tempo de publicação. Então, quanto tempo leva, geralmente, para a revista publicar os artigos? Então, isso é uma coisa que eu sempre olho. Então, lá nos artigos científicos, presta atenção, porque sempre tem a data que esse artigo foi submetido e a data que esse artigo foi aceito. E aí dá para ter uma ideia. Então, as revistas X geralmente aceitam os artigos com 6 meses, dentro de 6 meses, né, da data de submissão até a data de aceitação.
Então, assim, dá uma olhadinha para você ter uma ideia, principalmente se você está com planos aí, quer que esses artigos sejam publicados logo, enfim, tá? Então, isso é algo também que eu acho que é importante levar em consideração. Então, tem revistas que acabam demorando mais tempo. Eu já tive revista que levou mais ou menos, sei lá, 2, 3 meses, então teve um processo mais rápido. Teve uma outra revista que levou, acho que 1 ano, mais ou menos, quase 1 ano, não foi 1 ano, mas quase 1 ano, acho que 9 meses, 10 meses, 10 meses mais ou menos. Então, assim, dá uma olhada. E, por fim, pense, você quer publicar uma revista de acesso aberto ou restrito? Então, geralmente, as revistas de acesso aberto, você precisa pagar, né? É uma revista internacional, aqui pensando numa revista desse tipo, principalmente, então você precisa pagar. Tem revistas nacionais que têm acesso aberto e você não precisa pagar. Claro que quando é acesso aberto, isso garante que mais pessoas têm acesso ao seu artigo. Se for acesso restrito, então eu já publiquei artigos em revistas de acesso restrito e aí eu não tive que pagar nenhuma taxa. Se for revista internacional de acesso aberto, provavelmente você vai ter que pagar uma taxa. E aí, nesse caso, é importante pensar quem é que vai arcar com esse custo. Então, vai dividir esse valor entre todos os pesquisadores, entre todos os autores da revista, ou você que vai ter que arcar com esse custo? Se você está fazendo mestrado ou doutorado, por exemplo, existe algum auxílio na instituição para ajudar a cobrir esse custo? Então, precisa pensar nisso também. Então, aqui são alguns pontos, alguns passos que eu tenho certeza que vão te ajudar na escolha da revista para você publicar o seu artigo científico. Se você quiser mais informações sobre revistas, sobre artigos científicos, etc., comenta aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Esse é um tema que é muito recorrente, muitas pessoas me perguntam sobre isso, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu vejo você no próximo, então. Até